meu avô, e aquela presença ali me trouxe muita paz. E era uma e era um local muito iluminado, né, muita luz, uma luz assim que eu jamais tinha visto, uma luz assim que não cegava a gente, mas era uma luz assim que tomava todo o ambiente, uma luz que vinha do infinito e tomava todo o ambiente. E, e foi nesse momento que ele começou a me falar algumas coisas, né? E a partir desse momento, comecei a lembrar o que tinha acontecido, né, do acidente, as poucas coisas, e na minha posição eu estava, eu tinha morrido. Meu pensamento eu tinha morrido, porque para estar no ambiente daquele, tudo é um ambiente assim que quando você se conecta com ele, você sente uma paz muito grande, o desespero acaba, é uma sensação de conforto, é uma sensação assim de como se você, não sei se quando você era criança, quando eu estudava à tarde, né, na quarta série, terceira série, quando eu chegava em casa, era aquela sensação tão boa, né? Eu chegava em casa com a mochila, jogava a mochila no chão e sentava no sofá para assistir desenho animado. Aquela sensação de ter chegado em casa, de conforto, de segurança, era a mesma sensação assim, multiplicado por milhões de graus que a gente pode imaginar. E passou-se algum tempo, né? Também adormeci novamente, passou-se algum tempo aí e, e eu comecei a conhecer esse local, né? Comecei a conhecer esse local, que era um local de muita, tinha uma luz assim, um entardecer eterno, né? Que a gente não consegue imaginar, que eu consigo mais ou menos descrever assim como se fosse um entardecer eterno. Mas o que era mais estranho, né, é que esse local ele era translúcido, né? O local onde eu estava, eu conseguia ver através da parede, né? Podia ser que chamar de parede, eu conseguia ver o que estava do lado de fora. Mas eu via que tinha ali uma superfície ali. Era uma superfície translúcida, né? Não sei se você, quando era criança, você soltou aí bolinha, bolinha de sabão? Sim, sim. Bolinha. Quando você toca na bolinha de sabão, ela parece que ela sente o seu toque e fica meio colorido, assim. Isso. Ela, ela passa aquela luz ali e ela fica meio colorido, né? Era a mesma coisa. Eu tocava na parede desse local, ela sentia o meu toque e tipo como se fosse a aurora boreal, né? Passava assim, era muito estranho, não sei explicar, né? Só um detalhe, esse local de luz, ele tinha um aspecto de ser um campo, uma cidade? Como é que Tinha era? dentro para fora, né? Quando eu acordei novamente, que quando eu saí desse local, era uma espécie de um prédio, como se fosse um grande cristal gigante. Eu não sei explicar mais ou menos, mas era uma coisa que algo que eu nunca tinha visto, né? E tanto por dentro quanto por fora a gente conseguia ver, né, o que tinha dentro, e quem estava dentro conseguia ver o que estava do lado de fora também. E tanto quem estava dentro e fora, quando tocava, era como se aquele local ele se comunicasse com você através do toque. E era vários desses, né? Eu estava em um desses, né? Desses grandes prédios aí, né? Com arquitetura diferente e era uma mistura assim, de natureza com essas formas, né? Geométricas translúcidas e tinha tanto na superfície quanto tinha alguns também que flutuavam, né? Que eu conseguia ver algumas pessoas entrando e saindo desses que estavam em cima. E por alguma coisa eu não conseguia chegar nesses que estavam em cima, eu só conseguia ver mesmo os que estavam perto, né? Mas eu não conseguia ir até esses que estavam flutuando, por assim dizer. Mas eu via que também eram prédios, alguma coisa assim, porque eu via pessoas entrando e saindo. E era uma mistura de natureza, né? Também natureza, com essa arquitetura, né? E tudo. E o engraçado é que quando eu saí, várias pessoas, ou todas, né, no caso, começaram a me cumprimentar da mesma maneira como eu te falei, era algo que não era falado, só no olhar e aquilo a gente conseguia se entender. E outra coisa mais estranha é que eu tinha a impressão que eu conhecia essas pessoas, não sei de onde, nem quando, mas eu conhecia todas aquelas pessoas que estavam ali.
E meu avô me disse que aquele local ali era um local de consciências afins. Era um local de consciência, de consciências, de pessoas que em um determinado tempo ou época se encontraram ou iriam se encontrar, né, em alguma etapa, e eram todas coligadas nesse mesmo ambiente. E também ele me falou que todas as pessoas, quando quer dizer assim, ele não me falou, né, mas vinha na minha consciência, né, que todo mundo, quando vai daqui para lá, vai para um local onde você é afim. Tem vários locais lá como esse, que eu entendi. Vi que ali não era o local o único, né, mas era aquele local, era onde eu me sentia bem. E foi mostrado várias coisas. Eu via também formas assim, de seres que eu nunca parece assim, parece que quanto mais a pessoa ficava lá, mais transparente ela ficava. Mais transparente ela ficava. Eu tinha uma forma mais sólida, mas o meu avô ele já estava numa forma mais assim, como é que dizer? Não era invisível, era uma coisa Mais assim sutil. que sutil, né? Eu conseguia ver dentro dele, eu via eu conseguia ver uma luz dentro dele, né? Como se fosse o coração, né? Mas não era o coração, era uma coisa que tinha no interior dele que fomentava toda aquela parte externa. E algumas pessoas eram como eu, que eram mais ali mais sólidas, e outras eram mais translúcidas. O estranho é que quando aqueles seres que conseguiam subir até naqueles monumentos ou prédios, né, que flutuavam, eles eram mais ainda transparentes. Então, quanto mais aí translúcido, mais você tinha liberdade naquele local. Conseguia ir, né, conseguia voltar e tal. Quando eu chegava a tocar em um desses seres, eu via a história dela todinha passava a história dela todinha na minha mente. Eu conseguia ver em que momento a gente tinha se encontrado ou iria se encontrar. Era algo muito estranho. E assim, eu andei nesse lugar, aprendi muita coisa. Meu avô ele me passou muita coisa. Era como eu estivesse sentindo ali, estivesse no local. Eu não sei te explicar. Era como se eu estivesse dentro de uma grande colmeia. É a única explicação, né? Como eu estivesse numa grande colmeia que eu sentia tudo que todo mundo ali sentia e eles conseguiam sentir também, né? E uma coisa muito estranha é que a gente tinha uma visão de 360 graus. Não é essa visão ampla que a gente tem, né? Eu estou olhando para cá e eu não tenho olho nas costas. Mas se alguém me chamar aqui, eu tenho que virar o rosto, né? E lá não, alguém me chamava, eu sabia já quem era porque eu tinha uma visão de 360 graus. E era como se todo mundo tivesse uma força maior ali que interligasse todo mundo e todo mundo sentia o que todo mundo estava ali sentindo. Tanto aqueles que ainda estavam aqui, quanto os que estavam lá. Né? Uma ligação